Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical, onde estaremos comentando a lição de número 11 desse terceiro trimestre do ano de 2020. Vamos para mais um comentário da Palavra de Deus. Inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue, para que possamos alcançar o maior número de vidas através do ensino da palavra do Senhor nosso Deus. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 6 e o versículo 5, a primeira parte. E provaram, ou melhor, capítulo 6, e versículo 5, a primeira parte. E provaram a boa palavra de Deus. E provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática está: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A palavra de Deus, ela é semelhante a uma espada poderosa, uma espada afiada, uma espada penetrante, uma espada de dois gumes, como diz lá no capítulo 4 e no versículo 12 da carta aos Hebreus. Nós vamos hoje, neste comentário, a chegada, ou melhor, Esdras ensinando a palavra de Deus aos regressos, aqueles que retornaram para Jerusalém. Só para entendermos aqui algo que já foi dito nas lições anteriores, Esdras, ele foi a Jerusalém no ano 457 a.C., e Neemias foi enviado a Jerusalém no ano 444, ou seja, foram 13 anos depois de Esdras que Neemias foi enviado a Jerusalém. Logo aqui na introdução, nós vemos aqui, nesta lição, estaremos vendo o valor, a importância do ensino da palavra de Deus, bem como os seus efeitos na vida daqueles que são ministrados o ensino, quem são ministrados o ensino da palavra. Logo no início, nós temos aqui 4 pontos nesta lição. O primeiro deles é Artaxerxes envia Esdras, depois Esdras ensina a palavra ao povo. No tópico 3, a palavra de Deus deve ser ensinada, e para concluir, o resultado do ensino da palavra de Deus. São esses os 4 pontos onde está esboçado esta lição da escola dominical desta semana. Quando o envio de Esdras a Jerusalém. Esdras, ele era um sacerdote. Esdras era um escriba. Esdras era um homem que possuía uma grande sabedoria secular e também uma inspiração divina do Espírito Santo de Deus, que Deus havia dado a ele uma capacidade ímpar para meditar na palavra, para reescrever, para copiar, que ele também era escriba, e pode-se assim dizer, fez a cópia, compilou, ordenou, organizou a escrita do Antigo Testamento. Ele reproduziu, ele organizou ali a escrita do Antigo Testamento. E diante deste conhecimento, ele foi enviado pelo rei Artaxerxes para que fosse a Jerusalém ensinar as pessoas que lá estavam, para que pudessem aprender a palavra de Deus. Os judeus, eles perceberam, assim, além disso, de ser um escriba, de ser um sábio, ele era também da linhagem sacerdotal. E Esdras, quando vai a Jerusalém, ele leva uma carta de apresentação que o rei lhe dera, que está em Esdras, no capítulo 7, versículos 12 até o 26. E nesta carta, estava ordenado que qualquer judeu que quisesse voltar ou ir a Jerusalém com ele,
tinha esta liberdade para acompanhar. E não somente a liberdade de voltar a Jerusalém, mas também a liberdade de levar consigo ouro e prata e pedras preciosas e algo valoroso. Poderiam levar livremente para Jerusalém. Também os vasos sagrados, aqueles vasos que estavam no templo, que os babilônios viram e levaram. Tanto é que quando os babilônios, num passado remoto, eles foram visitar Ezequias, quando ele foi curado daquela chaga, que fatalmente ia levá-lo à morte, e o profeta Isaías fala com ele, e ali fala assim: olha, nesta cama em que estás, tu não descerás, mas morrerás. Aí a mensagem é essa: põe a tua casa em ordem. Quando o profeta vai saindo, então ele vira-se para a parede e ora a Deus muitíssimo, e abre o coração para Deus. E ele diz para Deus, dizendo: eu andei na sua presença, eu fiz o que era reto, eu procurei te servir. Então ele abre o coração para Deus, e aquelas lágrimas tocou o coração de Deus. E Deus então muda. Essa palavra tocou o coração de Deus é uma expressão antropopática, para que você entenda o sentimento, a expressão que tocou em Deus, e Deus então enviou a resposta. E antes que o profeta saísse do pátio, veio a mensagem, o Senhor falou com ele: olha, volta e diz para Ezequias que eu vi as suas lágrimas, ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas, ouvi a oração, e eu mudei a sentença. Ele não vai morrer, mas tenho acrescentado a ele 15 anos, e faz promessas. O profeta volta, e quando entrega a mensagem para o rei, ele fala: olha, então que sinal? Aí ele pediu um sinal. Aí fala: tem um relógio de sol, para que adiante 15 graus. Aí ele disse: o adiantar é fácil, eu quero que retroceda. E de fato o relógio de sol, o relógio de Acás, retrocedeu os 15 graus, mostrando que Deus é quem havia enviado aquela promessa, e que Deus estaria acrescentando 15 anos nos seus dias. Quando a notícia da cura de Ezequias chega à Babilônia, porque Babilônia estava crescendo, o Império Babilônico estava numa fase de ascensão, então foi uma embaixada babilônica. Eles enviou pessoas para levar presentes para Ezequias e para felicitá-lo pela sua cura. E o que Ezequias faz? Ele abre os seus tesouros, ele abre e mostra tudo para os babilônios. Depois que os babilônios vão embora, o profeta volta na casa de Ezequias e diz: e aí? Quem eram esses que vieram a ti? Eles eram umas pessoas de uma terra remota, de uma terra longínqua, que vieram aqui para ver. E foi o que foi que eles viram aqui? Ele falou: tudo o que há aqui no reino eu não deixei de mostrar. Eu mostrei a eles tudo, todo o tesouro na minha casa, mostrei tudo. Aí o profeta trouxe aquela mensagem dura para ele: tudo quanto os olhos daqueles homens viram será levado para Babilônia. Daí o perigo de você abrir o teu segredo e apresentar para pessoas que você não conhece. Nesta passagem, nós aprendemos aqui uma lição, que nós não podemos mostrar tudo o que temos para qualquer um. Guarde o teu segredo. Guarde o segredo da tua bênção, guarde o segredo da tua vitória, e compartilhe somente com aqueles que Deus permitir, ou que Deus assim colocar e assim proceder e assim fazer na sua vida. Fora disso, esconda. Jó, quando questionado naquele momento tão difícil da sua vida, ele disse que ele tinha saudades do tempo que o segredo de Deus habitava em sua tenda. Um certo pastor presidente, ele foi questionado por um presidente de convenção,
querendo saber dele, fala assim: rapaz, como que você consegue fazer tudo isso naquele lugar, naquela cidade, naquele campo? Como que você faz para que aquele campo prospere tanto? Aí ele respondeu: é que o segredo de Jeová é na minha tenda. Glórias a Deus. Guarde o segredo de Deus na tua tenda. Guarde o segredo de Deus na tua casa. Guarde o segredo de Deus no teu local de trabalho. O segredo de Deus é a causa da tua vitória. O segredo de Deus na tua vida é o mistério, é algo secreto entre você e Deus. Por isso que Deus te abençoa e por isso que Deus te prospera. Este segredo precisa ser guardado. É um segredo que liga você e Deus. De um lado o segredo e do outro lado o canal aberto da bênção de Deus na sua vida. Aleluia. Deus está abençoando pessoas que estão me ouvindo através deste canal, através desta palavra. O Senhor entra na tua casa, o Senhor abre um canal de bênção na tua vida. Conserve, guarde o segredo de Deus na tua vida, porque a bênção do Deus Altíssimo, ela desce sobre aqueles que lhe são fiéis. Seguindo aqui a palavra, nós vemos que além dos vasos sagrados, eles tinham a liberdade de levar de volta, e o transporte, o trajeto, o traslado de Babilônia para Jerusalém, toda a despesa foi ela suportada pelo tesouro do rei. O rei bancou, o rei financiou, o rei, ele patrocinou o regresso dos judeus para Jerusalém, de modo que eles não tivessem despesa alguma. E não parou aí. Ainda naquela carta, no versículo 24, nós encontramos que houve imunidade tributária para os servidores do templo, para aqueles envolvidos nas coisas espirituais. A nossa Constituição, a Constituição Federal do Brasil, ela dá imunidade aos templos, às instituições religiosas. Ela goza de imunidade tributária. Foi o que o rei da Pérsia fez com aqueles envolvidos no sacerdócio em Israel, que voltavam para Judá depois do cativeiro babilônico. Eles gozavam de imunidade tributária. E ainda, Esdras ele poderia nomear regentes, poderia nomear juízes, poderia ainda trabalhar na sua vida eclesiástica para que aquela administração pudesse ser prosperada. Então ele tinha a liberdade de fazer as nomeações para uma boa administração, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Quando ele volta para a Babilônia, o que acontece? Nós encontramos que foi um grande número de pessoas que voltaram com Esdras. Voltou um grande número, um grande contingente de pessoas. E voltou também, eles levavam coisas, uma carga preciosíssima. Os vasos do templo, ouro, prata em abundância. Eles voltaram com grande riqueza, com grande coisa. Eles estavam levando de volta para Jerusalém. Mas aí entrou algo interessante, que Esdras, a Bíblia diz que ele teve vergonha. Olha só, o rei ofereceu a ele uma escolta armada, e ele teve vergonha de aceitar a proposta do rei, não pediu ali o abrigo, socorro ao rei, para que desse então o respaldo de soldados para levá-lo a Jerusalém, porque ele teve vergonha. Porque ele havia dito que o Deus dos céus, ele guarda e protege aqueles que o temem e livra de todo mal. Então o que eles fizeram? Eles oraram e jejuaram e clamaram a Deus. E Deus ouviu a oração deles e os guardou pelo caminho. E eles foram e chegaram em paz na cidade de Jerusalém. O que nós encontramos? Eles estabeleceu ali em Jerusalém em 457. 13 anos depois é que Neemias chega também
para fazer uma grande obra, para ser um governador, porque a função de Esdras era a função sacerdotal, era a função espiritual, mas não havia governança, não havia governadores, uma pessoa para que tivesse aquele punho, aquela firmeza administrativa, porque ele era um sacerdote. Mas agora chegou Neemias, e com Neemias ele veio na função de governador. E ele começa então e implanta ali a questão administrativa, mas ele não parou na questão administrativa, ele viu que a questão espiritual também não estava muito boa. Foi quando ele conversa com Esdras e então eles começam a trazer um ensinamento para o povo. E agora prepararam um púlpito de madeira, e sobre o qual Esdras subiu, e ao lado dele havia 13 auxiliares, havia também os levitas ali, para auxiliar, de modo que o povo ouvia e entendia tudo quanto lhes era ensinado pelo sacerdote Esdras, de modo que o povo entenderam a palavra de Deus. E à medida que o povo ouvia, porque foi um período, desde o princípio da alva, vamos trazer aqui para os nossos dias, desde o nascer do sol até o meio-dia, podemos colocar aqui um período de 6 horas, das 6 da manhã ao meio-dia. Foi o período que eles se reuniram e Esdras abria as escrituras e ensinava e explicava para eles. E à medida que o povo começou a ouvir a leitura, a explicação, a absorver, a entender o que estava sendo ensinado, o que era a palavra de Deus, qual era a vontade de Deus para com eles, para o comportamento deles para com Deus, eles então notou que estavam todos afrontosos a Deus. E o povo então começou a chorar, começou a lamentar. O povo então passou a confessar os seus pecados, confessar as suas transgressões. E o clamor e o lamento do povo foi tão grande, que foi necessário a intervenção de Neemias, a intervenção de Esdras, para que pudesse falar ao povo, para que eles não chorassem, mas que era dia de alegria, porque quando o homem se volta para Deus, quando o homem reconhece que falhou, quando o homem reconhece que errou, quando o homem reconhece que a palavra de Deus é soberana e que ele está em conflito com esta palavra, o que acontece? Ele se volta para Deus, ele se quebranta, e aí abre o coração, e aí abre o canal de Deus para falar no seu coração, abre o canal dos céus e liga os céus e a terra e os céus, porque a humilhação do homem, o reconhecimento do homem em que ele falhou, em que ele está em falta diante de Deus, é a chave para abrir dos céus as chuvas de bênção que vai cair, repousar sobre as nossas vidas. Chuvas estas, não só de bênçãos materiais, mas principalmente, acima de tudo, bênçãos espirituais em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossos negócios, em tudo quanto estiver a nós ligado, será a bênção de Deus. E aqui eles disseram aquela palavra, para que o povo se alegrasse, porque é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E após essa expressão, após esta colocação, o povo então começou a comer, começou a beber e a festejar, porque Deus estava agora conduzindo eles de novo para a trilha que o Senhor sempre quis que o povo por ela andasse. Nós vemos aqui na sequência um detalhe da palavra de Deus, Deuteronômio, gostaria de ler, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, eu quero ler aqui um texto que diz o seguinte, 31, versículos 9
até o versículo 12, que diz o seguinte: esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Orientou-lhe Moisés, dizendo, a fim de cada 7 anos, precisamente ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam, aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que estiverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Aqui, o ensino da palavra. Eu quero fazer aqui uma menção. Eu respeito as estratégias que muitos usam, que delas se valem para alcançar pessoas. Mas eu quero dizer algo. Tem pessoas que, um certo cooperador, uma certa feita, ele disse que usava uma expressão para atrair os jovens, para atrair os adolescentes, uma palavra, uma expressão de gíria, para que eles pudessem alcançar, para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus. Irmãos, com todo respeito, nós não estamos preparando os adolescentes para o mundo, não estamos preparando os nossos jovens para o mundo, nós não estamos preparando as nossas crianças para o mundo, nós estamos preparando crianças, adolescentes e jovens para os céus. Eles são a igreja de hoje, daqui, do agora e do presente, não do futuro. E muitos estão levando estratégia, levando meios e maneiras estranhas, uma linguagem estranha, uma linguagem mundana, uma linguagem comprometida, dizendo que é para ganhar. Meus amados, você não vai trazer as pessoas do mundo com a linguagem do mundo, você vai levar as pessoas da igreja para o mundo com a linguagem do mundo. É o contrário, a nossa linguagem tem que ser celestial, o ensino da palavra tem que ser o mesmo, genuíno, para alcançar jovens, para alcançar adultos, para alcançar crianças, para alcançar anciãos. É a mesma palavra, é o mesmo evangelho, sem contorno, sem fazer enfeite, sem fazer chicane, para enganar, para conduzir, para trazer, para atrair pessoas. Não é fazendo shows no mundo, não é apresentando como o mundo se apresenta para ganharmos as almas para Cristo, é nos apresentarmos segundo a palavra de Deus. O povo saiu de Babilônia, ouviu costumes de Babilônia e passou a viver como Babilônia. Agora que voltaram para Judá, foi necessário ouvirem a lei de Deus, a palavra de Deus, para temerem a Deus. Hoje as pessoas estão perdendo o temor de Deus, estão perdendo o temor de Deus porque vivem de uma forma relapsa, de uma forma divorciada da palavra de Deus, vive de acordo com os preceitos do mundo, segundo a linguagem do mundo, segundo o comando do mundo. Mas a igreja está no mundo, mas não é do mundo. A igreja faz parte da família celestial, como nós encontramos lá em Efésios, a família celestial da qual todos nós fazemos dela parte.
Assim, nós não podemos mudar a nossa linguagem, assim não podemos mudar a nossa forma para poder ser agradável, para poder ser aceitável. Nós temos a palavra de Deus e o ensino da palavra aqui não ficou separado. A criança, do adolescente, do adulto e do ancião, mas todos ficaram de pé, ouvindo a palavra de Deus, a explicação da palavra, a aplicação da palavra, e o temor de Deus brotou no coração. Avivamento se acontece pela palavra de Deus. Não, avivamento é ensino da palavra. Avivamento não é movimento. Muitos pegam movimento e confundem com avivamento. Movimento não traz, nunca trouxe e jamais trará avivamento. O que traz avivamento é o ensino da palavra. Agora, o ensino da palavra, ele pode produzir o barulho, ele pode produzir o movimento, porém, pela palavra. Pela palavra. Nada que for contra a palavra, nada que venha obstruir, chocar a palavra, serve como avivamento, serve como meio para promover avivamento. O avivamento bíblico é a palavra de Deus, é o ensinamento genuíno da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é fundamental para o crescimento da igreja. É fundamental para que o crente, o cristão, ele possa ouvir a palavra, absorver a palavra, compreender a palavra e temer o autor da palavra. A pessoa só temerá a Deus se ela conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós observamos que há pessoas que têm, com devido respeito, promove movimentos, grandes movimentos, destituídos do ensino da palavra. A palavra de Deus é fundamental para que se traga, para que se produza avivamento. Não há avivamento sem o ensino da palavra. Não há. Muitos, por discordarem da palavra, então vão buscar o que nós estamos vendo hoje, uma gama de pessoas sendo enganadas, pensando que está servindo a Deus, no entanto prestando culto de demônios e cultuando aos demônios, porque não tem ensino da palavra. Eu não posso. Há muitos que fizeram hoje, buscaram o altar de Damasco, como Acás. Ele foi lá em Damasco e buscou aquele altar para prestar sacrifício sobre ele. E mandou a ordem para o sacerdote que estava em Jerusalém: olha, tira aquele altar de bronze, aquele altar grande, tira ele. E deixa ele para a minha inquirição posterior. Eu quero me inquirir daquele altar que está lá no templo. Eu quero agora um novo altar, segundo o modelo de Damasco. Agora, há pessoas que estão mudando a forma de culto, trazendo o altar de Damasco para o templo, como já comentamos em lições anteriores, quando falamos a respeito do mundanismo. E agora, no culto de adoração a Deus, nós não podemos separar o ensino da palavra. Há muitas pessoas que gostam de mensagens, porque existem várias mensagens proféticas, evangelísticas. Cada um Deus usa segundo o dom que Deus lhe conferiu, e é bom para todos nós. Mas nenhum tipo de pregação substitui o ensino da palavra. O ensino da palavra está no início, está no começo, está ali para alicerçar
a pessoa no que é Deus, no que é a palavra, no que é o Senhor e nas promessas que nela estão contidas, e nelas está firmada a nossa esperança, nas promessas de Deus, naquilo que o Senhor prometeu fazer e vai fazer, mas para isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Há pessoas que ela vai um modelo de culto, das religiões de culto de demônios, aquela prática de cultos satânicos, e traz para a igreja cristã dizendo que é uma nova forma, que Deus está mandando fazer. Não, Deus não manda buscar uma cópia de um altar de Satanás para fazer um culto de adoração a ele. O culto ao nosso Deus tem o seu altar definido pela palavra. Glórias a Deus. Há pessoas que estão agora judaizando a igreja, estão pior do que a igreja da Galácia, trazendo utensílios judaicos para o culto ao Senhor Jesus Cristo. Não, irmãos. Aquele que é judeu e que tem a sua formação judaica, que são chamados judeus messiânicos, eles são judeus, deixa eles com a forma de culto. Agora, nós que fazemos parte dos gentios, não devemos querer judaizar o cristianismo, não. Muitos estão trazendo cópia, trazendo modelo de utensílios do templo, a arca, os querubins, e fazendo aquilo ali, colocando nos púlpitos, nos altares. É falta de ensino da palavra, falta de conhecimento da palavra. A Bíblia diz: o meu povo erra, o meu povo peca, o meu povo está sendo destruído. É forte. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A destruição do povo por falta de conhecimento. Nós precisamos, a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Oséias, no capítulo 4, e no versículo 6, está escrito assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Muitas igrejas, muitos ministérios estão fadados ao insucesso por conta do conhecimento, trazendo ensinamento errado, espúrio, contaminado, um conhecimento que afronta a palavra de Deus, que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada. E aí enfrenta a questão da desgraça espiritual. O ensino da palavra, ele é fundamental. Aqui o Senhor, ele ordenou para que o povo fosse reunido a cada 7 anos e que recebesse o ensinamento da palavra completo, a cada 7 anos, o ensinamento da palavra. Isso porque lá naquela época eles não possuíam, cada pessoa não tinha o rolo, cada pessoa não tinha ali o Pentateuco, cada pessoa não tinha um exemplar da palavra de Deus, somente o sacerdote. E a cada 7 anos o sacerdote, na festa dos tabernáculos, deveria fazer a leitura de toda a lei, apresentar a lei para o povo, desde o menor até o maior, para que ouvisse a palavra, guardasse a palavra, aprendesse a palavra e, acima de tudo, aprendendo, conhecendo e vivendo, temessem o autor da palavra. Glórias a Deus. Então a preocupação de Deus era que o povo temesse a Ele, mas pelo conhecimento da palavra. Porque quando o temor a Deus, quando o crente ele teme a Deus, acontece pelo menos 3 coisas. Ele aparta do mal, ele desvia do mal
e ele aborrece o mal. Então ele aborrece o mal, aparta do mal e desvia do mal, porque ele teme a Deus. O resultado do ensino da palavra o levou o povo a ver o erro. Eles olharam para dentro de si, a palavra entrou pelo ouvido. Lá no Apocalipse fala das 3 bem-aventuranças a respeito da palavra. Porque naquela época, até mesmo quando João escreveu o Apocalipse, a Bíblia não tinha, os crentes não tinham acesso aos exemplares do Antigo Testamento, nem das cartas paulinas, das cartas apostólicas, dos apóstolos. Não tinha esse acesso. E lá no Apocalipse, João escreve: bem-aventurado aquele que ouve, ou melhor, aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê. Somente o que lê? Não. Bem-aventurado aquele que ouve. Lá em Romanos, no capítulo 10, fala como ouvirão, como crerão em quem nunca ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Então, porque a pregação ela vem, porque a salvação ela vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é fundamental. Não posso conceber um culto sem a palavra de Deus. E até na palavra, os nossos louvores que entoamos têm que estar de acordo com a palavra. As pregações têm que estar de acordo com a palavra. Porque muitos leem o que está na Bíblia e pregam o que está na cabeça. Não. Nós temos que pregar a Bíblia, viver Bíblia, ensinar a Bíblia, segundo a Bíblia, caminhar pela Bíblia, levar a Bíblia para o povo, porque é na Bíblia que o povo vai encontrar as riquezas espirituais que vai lhes fortalecer e conduzir às mansões celestiais. É pela palavra, não existe outra maneira. Porque o resultado do ensino é confissão, é apartar-se do pecado, é fazer uma nova aliança como eles fizeram. Fizeram uma nova aliança ao ouvir a palavra, fizeram um concerto. Porque a palavra de Deus, ela implica a trazer para nós coisas boas. Porque quando provamos a palavra, nós nos aderimos a ela. E a palavra em nós, ela nos muda de dentro para fora e não de fora para dentro. A palavra, ela não é uma roupagem, mas ela é a essência da nossa vida espiritual. Ela não é uma vestimenta para que as pessoas vejam, não, ela está aqui dentro, para que daqui de dentro ela possa, no nosso exterior, ela ser manifesta. Porque o crente que conhece a palavra, ele é honesto, ele não mente. A sua palavra é sim, sim e não, não. Ele não muda. Ele jamais se apodera de coisas que não seja dele. Ele não é fraudulento. Ele leva uma vida moral ilibada. Ele não é falso. Ele não dá falso testemunho. A igreja de Corinto, ela foi formada pelo ensino da palavra. Porque o conhecimento, ele consolida pela sua força, ele nos fortalece, ele nos robustece o ensino da palavra. Nós devemos saber, porque pelo ensino da palavra, nós passamos a conhecer o que nos foi dado. Pelo ensino da palavra, pelo conhecimento, quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que recebemos do Senhor, o que nos foi dado, outorgado por Deus, pelo conhecimento. E o conhecimento, ele nos leva à liberdade espiritual, ele nos liberta do jugo do pecado, do jugo satânico, do jugo do mundo. O conhecimento da palavra, ele nos fortalece, nos robustece, de modo que nós passamos a conhecer os grandes mistérios de Deus, pelo conhecimento da palavra. Glórias seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Então o conhecimento, ele é libertador.
Ele nos liberta das práticas indesejáveis, daquelas práticas que o Senhor abomina. O Senhor, Ele nos dá esta libertação, porque gera em nós o conhecimento de Deus e também a sabedoria, porque o Senhor, Ele entra com a sabedoria divina. E pelo conhecimento, nós aprendemos como agradar ao Senhor nosso Deus. Porque a Bíblia nada mais é do que o manual de Deus, é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para o meu, para o teu coração, para que possamos conhecer a Ele, o Senhor, é somente pela palavra, é pela palavra de Deus, porque muitos, o que há nos nossos dias, infelizmente, são desvio doutrinário, muitos desvios doutrinários, muitos ensinamentos, muitas práticas espirituais escandalosas, práticas espirituais onde as pessoas pegam o sangue de um homem e manda as pessoas passar debaixo do manto que está manchado com sangue de homem, dizendo que será abençoado, dizendo que receberá cura. Isto é fraude espiritual, é falta de ensino da palavra. Quem se submete a isso porque não tem ensinamento, porque não aprendeu a palavra, porque o grande no nosso meio é Cristo e não outro. O Senhor Jesus, Ele é que é em nossas vidas. Aprendemos ainda na palavra de Deus, lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, lá em Marcos, Evangelho de Marcos, fala: ide por todo mundo e pregai. Mas lá em Mateus diz, ide, o Senhor dizendo, Mateus registrou, ide por todo mundo e ensinai. Ide e ensinai as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui o apóstolo Mateus, ele coloca que essa expressão, ele registra que o Senhor, ele ordenou para que fosse ao mundo e ensinasse. Muitas vezes há um grande evangelismo, mas falta o discipulado, falta o discipulador. Aquela pessoa que vai tomar pela mão o novo convertido para firmá-lo no ensino da palavra, para que ele possa chegar à estatura de varão perfeito. Meus amados, amigos, irmãos que nos ouvem nesta escola dominical, leia a palavra de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, não despreze os cultos de ensino da palavra, não despreze o ensino da escola dominical. Quem é criado, quem é formado, forjado na escola dominical, não se deixa levar por ventos de doutrina, por inovações, por aquelas coisas que de quando em quando aparecem no nosso meio. Por isso, firme na palavra, porque é na palavra que nós vamos ter a nossa vitória em Cristo Jesus e nele aguardamos até que ele volte. Que Deus vos abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.